Assunto do vídeo. Seu lado sombra não precisa ser temido. Por Carl Jung. Como as plantas, os homens também crescem. Alguns na luz, outros nas sombras. Há muitos que precisam das sombras e não da luz, o lado sombrio, que você finge não ter, mas que pode te salvar. Segundo ele, a mente humana tem várias camadas, mas essas três são fundamentais para a gente entender a nós mesmos em profundidade. A sombra e a persona. Desde crianças, somos expostos a regras, o que é certo ou errado, bonito ou feio, aceitável ou vergonhoso. Nessa tentativa de nos encaixar na sociedade, criamos uma máscara. Jung a chamou de persona. É essa versão bonitinha de nós mesmos que mostramos ao mundo. Mas ao mesmo tempo em que construímos essa persona, tudo aquilo que foi julgado como errado, nossos impulsos, medos, desejos e até algumas qualidades incompreendidas, é jogado para um canto escuro da mente. Esse canto, Jung chamou de sombra. E aqui está a primeira verdade dura. A maioria das pessoas foge da própria sombra como se ela fosse um monstro. Mas a verdade é que essa sombra é parte de você. E ignorá-la só aumenta seu poder. Luz e sombra. Duas metades do mesmo todo. Jung dizia que a mente humana tem uma dualidade fundamental. De um lado, a luz, que representa as virtudes e valores que aceitamos e mostramos com orgulho. Do outro, a sombra, tudo aquilo que negamos, reprimimos ou escondemos até de nós mesmos. Mas preste atenção. A sombra não é só um lixão emocional. Às vezes, ela carrega talentos não reconhecidos, potenciais esquecidos, forças que foram sufocadas porque, um dia, alguém disse que aquilo era feio ou errado. E o mais assustador, a maioria de nós vive uma vida inteira sem nunca descobrir isso. Como a sombra se forma? A sombra nasce no processo de socialização, quando passamos a nos comportar do jeito que os outros esperam. Família, escola, religião, mídia, todos dizem o que é certo. Para sobreviver e ser aceito, aprendemos a esconder tudo o que não se encaixa. Isso acontece desde cedo. Aos poucos, nossa autenticidade vai sendo trocada por aceitação social. O resultado? Muita gente cresce sem saber quem realmente é. E aquela chama nos olhos, aquela vontade de viver, de fazer algo único, vai apagando com o tempo. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que algo em você se perdeu pelo caminho. E provavelmente foi mesmo. Foi jogado na sombra. E a persona? Enquanto a sombra se forma com aquilo que escondemos, a persona se forma com aquilo que mostramos, mesmo que não seja real. É o papel que a gente interpreta para agradar os outros, conquistar respeito, admiração, amor. Só que, quanto mais você se identifica com a máscara, mais se afasta do seu eu verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que parecem sempre certinhas, mas estão sempre tristes ou vazias por dentro? Pois é. Em muitos casos estão completamente desconectadas de si mesmas. Uma sociedade doente não aceita pessoas reais. Tem mais uma coisa séria. Vivemos numa sociedade que não sabe lidar com quem é diferente. O sistema educacional, e aqui falo de forma ampla, incluindo pais, escolas, religiões e cultura, ensina a obedecer, mas não a pensar por conta própria. A consequência? Gente zumbificada, sustentando máscaras pesadas e criando filhos que farão o mesmo. Agora imagine isso se repetindo por gerações. Você entende por que tanta gente vive frustrada, sem propósito e cansada da própria vida? O chamado. Mas existe algo maior dentro de você. Um chamado. E não estou falando de espiritualidade no sentido religioso. Falo de algo único que só você pode realizar no mundo. Aquela missão que, se você não fizer, ninguém mais poderá fazer do mesmo jeito. Mas como encontrar esse chamado se você vive atrás de uma máscara? A resposta está em um processo criado por Jung. O processo de individuação. O processo de individuação, integrando a sombra. Esse processo consiste em integrar a sombra ao seu eu consciente.
Ou seja, aceitar quem você é por inteiro, sem negar nem esconder as partes feias, esquisitas ou assustadoras. E isso exige coragem. Muita coragem. Você vai ter que olhar para dentro. E acredite, o que encontrar pode não ser bonito, mas só assim é possível se tornar uma pessoa autêntica, íntegra e viva de verdade. Um exemplo simples. Para tornar isso mais claro, olha esse exemplo. Imagine uma pessoa extremamente disciplinada no trabalho, sempre dedicada, esforçada, produtiva. O que está na sombra dela? Talvez a preguiça, a vontade de parar, de jogar videogame, de fazer nada. Ela reprime isso. Mas talvez, se ouvisse essa sombra de vez em quando, evitaria uma estafa, um burnout. Entende? A sombra não é o vilão. Ela pode estar tentando te equilibrar. Conclusão. Sustentar uma máscara por uma vida inteira é exaustivo. Você vai se sentir drenado, vazio, e talvez até pense em desistir da vida. Mas há outro caminho. Um caminho mais real. Um caminho que passa por conhecer e aceitar sua própria sombra. Porque é ali, nesse lugar escuro, que também estão guardadas suas maiores forças. Você está pronto para se olhar de verdade? Conclusão. Segue um rápido parecer de nossa equipe com nossa opinião sobre o tema. Muitos ouvem a palavra sombra e imediatamente sentem medo. Associam ao mal, ao perigo, ao que deve ser evitado. Mas a verdade é que a sombra não é nossa inimiga. Ela é a parte de nós que foi esquecida, negada, reprimida. A sombra guarda não apenas dores e traumas, mas também força não reconhecida, talentos enterrados, coragens adormecidas. Ela é, na verdade, o convite mais honesto que a vida pode nos oferecer. O de olhar para dentro e resgatar o que fomos forçados a abandonar para sermos aceitos. Não é um castigo, é uma chance. Uma chance de acordar de verdade. O ser humano moderno corre da sombra, mas ao fazer isso corre de si mesmo. E ao correr de si mesmo, corre da liberdade. Corre da autenticidade. Corre da própria cura. A sombra não é o monstro. O monstro é ser refém de um roteiro que nem foi você quem escreveu. A sombra, ela só quer conversar. No silêncio da noite, quando ninguém está olhando, ela sussurra. Você já fingiu demais. Que tal ser inteiro agora? Aqui na Shin no Mizu, acreditamos que a luz verdadeira só nasce quando a sombra é aceita, porque só quem mergulha fundo é capaz de subir transformado. E você? Vai continuar fugindo ou já está pronto para despertar? Momento Merchan. Nosso canal Shin no Mizu não produz só texto escrito. Colocamos vibração no que fazemos para falar direto ao seu coração. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal. Se ainda não, calma. Considere explorar nossas playlists. Por exemplo, criamos uma dedicada ao riso chamada Shin no Humor. Lá você vai rir bastante, pois além de piadas com animação, há contos bem-humorados e com uma voz mais quente, própria para piadas. Aí talvez você possa gostar. Tudo para contribuir com alegria em um mundo que tem pressa. Afinal, o sorriso é uma das formas que Deus encontrou para iluminar não somente seu rosto, mas o mundo à sua volta. Gratidão.